Bom, atenção, vamos então iniciar a mesa redonda número 1, Sistema Nacional de Inovação no Brasil, papel dos fundos setoriais. Gostaria de convidar para compor a mesa os expositores Fernanda Dinegre, do IPEA, Eduardo Damota Albuquerque, da UFMG, e como debatedor, professor Wilson Zigan, da Unicamp. Para iniciar essa mesa redonda, eu gostaria de contextualizar porquê dessa mesa redonda. Quer dizer, essa mesa redonda, na verdade, é fruto de um trabalho de pesquisa que foi solicitado junto ao UFMG e ao IPEA, que estão realizando esse trabalho em parceria, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT, e FINEP. Quer dizer, como vocês devem saber, o Brasil hoje conta com um importante instrumento para apoio à ciência e inovação tecnológica, que são os fundos setoriais. Esses fundos setoriais, eles têm uma composição baseado, na sua grande maioria, na sua origem, em fundos baseado nas grandes infraestruturas do país, como petróleo, energia, telecomunicações, e, mais recentemente, houve uma ampliação desses fundos no sentido da transversalidade, de tal forma que vários programas transversais pudessem também ser apoiados. Então, parte dos fundos setoriais, dos recursos, são transferidos para esses programas transversais, que são os fundos transversais, como, por exemplo, o Fundo de Apoio à Infraestrutura da Universidade, que tem sido fundamental para o reaparelhamento das universidades. Então, esse importante instrumento hoje de apoio à ciência e tecnologia, ele hoje, o volume de recursos dos fundos está em torno de 2 bilhões de reais ano. Ele é a principal fonte de recursos para a inovação, para a ciência e inovação tecnológica no Brasil hoje. Ele está inteiramente integrado ao sistema de apoio e financiamento à ciência e tecnologia, que é as agências FINEP, CNPq e CAPES. Então, existem vários programas integrados, baseados nos recursos dos fundos, e também uma série de programas de apoio a empresas, tanto empresas de pequeno porte como empresas de grande porte. Então, de fato, junto com todo o aparato legal, como a Lei do Bem e a Lei da Inovação, compõem os instrumentos contemporâneos fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. E, do ponto de vista legal, deve-se fazer uma avaliação desse instrumento. Ele já existe há mais de 10 anos, 11 anos, e nunca foi feita uma avaliação sobre a efetividade dos fundos setoriais. Então, nós somos os avaliadores convidados, oficiais, para realizar esse trabalho. Esse estudo ele envolve mais de 50 pesquisadores do Brasil, de todo o Brasil, coordenados pelo CDPLA e pelo IPEA. Então, uma pesquisa de grande fôlego, que pega tanto a tradição, uma linha de pesquisa importante do CDPLA, coordenado pelo professor Eduardo Damota Albuquerque, que todo mundo conhece, está ao meu lado aqui, quer dizer, e tem toda uma tradição também de economia industrial, que inclusive eu participo e outros colegas, quer dizer, então é uma tradição antiga. O professor Clélio Campolino Diniz foi uma pessoa pioneira tanto na parte de linhas de pesquisa em ciência e tecnologia como de economia industrial, um magnífico reitor, importante registrar aqui. E o IPEA tem uma longa trajetória também na análise da inovação tecnológica, com um grande foco na forma que o Sistema Nacional de Inovação no Brasil tem incorporado as empresas nesse processo. A Fernanda Dinegre é diretora do IPEA e tem participado na coordenação, liderando essa linha de pesquisa
no IPEA. Então, são as duas pessoas que vão expor aqui. E, como todo mundo conhece também, o professor Wilson Zigam é um dos sêniores, né, militantes dessa área no Brasil, né, tem trabalhos pioneiros sobre política industrial no Brasil e, né, é o editor da revista de inovação, que é uma importante revista hoje na área acadêmica dessa área especificamente, né. Então, eu fiz essa introdução para localizar o que a gente vem fazendo. Esse estudo ele já está já está em andamento há quase um ano. 8 trabalhos horizontais foram feitos e estão em elaboração 15 trabalhos que a gente chama de verticais, setoriais, de cada fundo especificamente. E lembrando que o que vai ser falado aqui está fortemente baseado nesses 8 trabalhos. 4 trabalhos foram feitos pelo CDEPLAR, 4 trabalhos pelo IPEA. Tem um documento síntese que a gente está apresentando na 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que coincidentemente está acontecendo essa semana em Brasília, né, com a abertura do presidente da República. Ela dá as grandes diretrizes de ciência e tecnologia para o Brasil, e vai ter uma mesa especial dessa pesquisa, que a gente vai apresentar esses resultados dos trabalhos horizontais. O que a gente vai fazer aqui, então, é um pouco uma avant-première do que vai ser falado na conferência na quinta-feira, né, que é o dia que foi reservado para essa mesa especial da pesquisa. E, então, imediatamente, eu vou passar a palavra para o Eduardo Albuquerque, em seguida para a Fernanda e depois para os comentários do professor Wilson Zigam. Obrigado. Então, bom dia. A dificuldade aqui é, nesses 20 minutos, sintetizar 4 relatórios de pesquisa. Então, já vou, né, essa aqui é a dificuldade da empreitada. Então, eu vou tentar me ater aos pontos mais importantes, né, e, basicamente, eu vou tentar percorrer esse percurso, que, grosso modo, cada tópico é um relatório, né? Então, ou seja, inicialmente, tentar localizar Obrigado. Então, inicialmente, tentar localizar o caso brasileiro no cenário internacional, um pouco para tentar ver o que os fundos, né, o que a era pós-fundos setoriais trouxe, né? Depois, tentar avaliar os fundos setoriais através de uma metodologia que foi desenvolvida no CDEPLAR e foi de forma muito interessante, aplicada a essa fantástica base de dados dos fundos setoriais, né? Na verdade, já antecipando aqui, né, nós estamos avaliando 13.433 projetos, certo, Fernando? Dos fundos setoriais desde 1998 até 2008, né? Então, dá para pegar o coração, né, do lado público do sistema de inovação brasileiro. Né? Isso que nós estamos avaliando, né, de uma forma bem abrangente. Depois, 2 questões sobre a especialização científica e tecnológica do Brasil, que indicam questões, problemas e provocam, né, discussões sobre por onde seguir. E, finalmente, uma questão que foi possível fazer nesta pesquisa por causa da fusão de 2 tradições, digamos assim, de pesquisa, que uma do IPEA e outra no CDEPLAR, que a gente pôde avaliar a relação entre esse núcleo da indústria brasileira, segundo a proposição do pessoal do IPEA, como é que esse núcleo relaciona com, digamos assim, a infraestrutura científica do sistema de inovação brasileiro, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes dessa pesquisa. E tem depois algumas discussões de implicações que possivelmente ficam para o debate depois. Bom, então, inicialmente, possivelmente, algumas pessoas vão dizer que já vimos isso, essa figura que a gente chama da Rainha Vermelha. Eu vou dizer que não. Isso aqui é uma novidade que ficou pronta semana passada,
porque os dados de 2008 estão acrescentados aqui. Então, preocupado com o que o pessoal poderia perguntar na Conferência de Ciência e Tecnologia. Então, o último dado possível de ser avaliado foi avaliado, né, então, aqui é mais ou menos como que, naquele espaço, né, produção científica, tecnológica e... como é que ele liga o... Aperto o vermelho, é isso? Isso. Então, deu. O espaço da produção científica, o espaço da produção tecnológica, e aqui vai ter a terceira dimensão, que é a renda per capita, as três coisas estão fortemente correlacionadas. Nós estamos olhando o chão disso, vendo como que a produção científica... Vamos olhar a Coreia aqui, né, só para... A produção científica anda altamente correlacionada com a tecnológica, e todo o salto que a Coreia fez, entrando, essas retas aqui são os limiares que se movimentam, o grupo dos países envolvidos está aqui, né, Estados Unidos, Japão, Europa, etc., etc. A Coreia faz... Isso aqui é a Coreia em 1974, 82, 90, 98, 2003, 2006, 2008. Né? Essa é a novidade. Então, fez todo esse movimento, que é o processo de catch-up, desenvolvimento, digamos assim, o que o Brasil deveria fazer. Né? E, então, a gente vê aqui o movimento do Brasil, 74, 82, 90, 98, 2003, 2006, 2008. Um movimento de... Ok, então, no cenário internacional, nós fazemos parte de um grupo de países intermediários, ao lado da África do Sul, México, Índia, que está aqui, né, China, que vai saltando, né, tá aqui nesse momento. Aqui é um grupo de países menos desenvolvidos, né, que está no limiar do grupo mais inferior, né, menos desenvolvido nessas questões. Nós não estamos nesse grupo intermediário. Ok, isso aqui é uma avaliação quantitativa, depois nós vamos qualificar isso. O que isso ajuda para a avaliação de fundos setoriais? Fundos setoriais foram iniciados em 1998. Né? Então, nota-se com boa vontade e boa visão, uma pequena inclinação a partir de 1998, o que é positivo. Né? Assim, então, notem, né, a reta seguiria assim, e a partir de 98 temos uma pequena inflexão. Ok, né? Então, uma contribuição, digamos, positiva dos fundos setoriais para dar sistematicidade, dar recursos, né? O Mauro deu a dimensão deles, né, inicialmente. Então, essa é a primeira identificação. A segunda, né, é que, apesar, né, o Brasil... Isso aqui, depois, nas conclusões, nós vamos ter que discutir isso melhor. Estamos nos movimentando, sim, podia ser pior, né? Não estarmos nos movimentando, né? Mas a distância do Brasil para os limiares, mais ou menos, fica homogênea, né? Persiste. Né? Então, algo precisa ser feito para que a gente tenha uma trajetória um pouco distinta, né? Mais próxima do que Coreia e Taiwan fizeram, né? Ou, como vamos discutir no final, a gente conseguiu uma inflexão, né, de fato, né, que é forte, né, nessa dimensão. Ok. Bom, para avaliar qualitativamente aqueles dados lá, isso aqui nós estamos olhando para patentes, isso aqui é um trabalho realizado lá no CDPLA inicialmente. Então, aqui são as patentes do mundo e avaliando a interação científica e tecnológica, porque aqui é a classe tecnológica da patente, todas as patentes do mundo em 1974. Aqui, a disciplina científica do artigo citado pela patente. Então, aqui vemos a interação entre ciência e tecnologia, né, quantificada de uma forma que tem uma longa história por trás disso, mas eu quero só rapidamente passar por aqui para dizer uma coisa e depois sugerir um método para avaliar os fundos setoriais. Então, notem que de 1974 para 2006, a interação, quase todas né, esses brancos aqui são pontos onde não há interação entre ciência e tecnologia, grosso modo, medido por essa metodologia. O que se nota de 74 para 2006 é o preenchimento da base da matriz, né? Então, aqui tem, né, a matriz fica completa.
Notem que tem uma elevação da dimensão, aqui são 2.500, né, o número aqui é 140 mil citações, aqui há movimentos, né, de áreas que eram mais importantes, né, de tecnologia de informação e engenharia eletrônica passa a ser a coisa mais importante, esse pico aqui. Enfim, então tem um conjunto de informações relevantes que nos ajudam para dizer que o Brasil está numa posição intermediária em termos qualitativos também. Eis a matriz dos Estados Unidos, em 2006, inteiramente preenchida. Eis a matriz da Indonésia, um exemplo de um país que estaria naquele grupo mais, né, abaixo daquele primeiro limiar. E eis a matriz do Brasil. Então, uma posição nitidamente intermediária, qualitativamente falando. Né? Em termos de, só para dar uma ideia, que depois nós vamos desenvolver mais, em termos de correlação entre a matriz nacional e a matriz mundial em 2006, os Estados Unidos tinha uma correlação de 99, né, um pouco impõe, né, o padrão tecnológico mundial, ok, Japão, Alemanha na faixa de 0,9, Brasil 0,57, o que é uma boa notícia se comparado com países na posição mais ou menos similar, México e África do Sul, 0,10, 0,20, né, gente? Então quantitativamente nós estamos mais ou menos próximos e qualitativamente já faz uma certa diferença. Ok. Bom, com essa metodologia, nós buscamos aplicar isso para a avaliação dos fundos setoriais. Né? Então, aqui tem toda quase um ano de trabalho, né, sintetizado numa transparência, né, então, vou ter que me conter, né, para explicar a história toda. A ideia básica é a seguinte, todos os projetos dos fundos setoriais, nós organizamos os 3.433 projetos, tentando identificar, de um lado, a área científica do projeto apoiado, e, do outro lado, a existência de empresas que estão cooperando, né, com esse projeto, já vão ver direta ou indiretamente. E a partir, né, porque a ideia era tentar construir matrizes que pudessem fornecer para nós uma comparabilidade com a matriz mundial discutida inicialmente, né, de um outro jeito, de uma forma muito mais rica, né, porque nós temos 3.433 projetos e é um número muito maior do que o número de patentes que nós avaliamos naquela matriz inicial. Então, a matriz resultante, só que no meio da pesquisa nós acabamos desenvolvendo uma metodologia específica, que eu acho que tem um resultado interessante, que é uma coisa que nós chamamos de interação direta, ou seja, um projeto do fundo setorial que apoia uma empresa, um projeto de cooperativo, né, que apoia uma empresa numa ponta e um grupo universitário, um grupo de pesquisa no outro. Né? Então, isso nós chamamos de interação direta. O resultado é essa matriz aqui. Atenção para os brancos, né, nessa matriz, que é muito mais detalhada do que aquela matriz que a gente apresentou inicialmente. Agora, essa outra aqui é o que nós chamamos de interação indireta. O que é isso? Notem que ela é mais rica do que a interação direta, o que é muito importante, veremos depois. É um projeto que, por exemplo, um determinado grupo de pesquisa recebe o apoio do fundo setorial para um laboratório, constrói um laboratório. Não tem diretamente interação com nenhuma empresa na hora que o projeto é apoiado. Ele não aparece aqui. Porém, aquele grupo, que foi apoiado pelo fundo setorial, ele vai realizar interações com empresas, e isso vai ser captado pelo diretório de pesquisa do CNPq, que a gente tem toda a lista dos grupos de pesquisa e suas respectivas interações. Então, embora não seja um projeto que diretamente tenha cooperação com a empresa, indiretamente tem, né? Seja porque, enfim, pelas mais variadas razões. O exemplo do laboratório é o melhor, mas há vários outros. Notem que a interação indireta é mais forte do que a interação direta. Isso aqui eu acho que um achado importante da pesquisa, que indica que há coisas operando no sistema de inovação brasileiro que não precisa meio automaticamente, né, nos mecanismos, né, do próprio sistema de inovação. Muito bem, então eis as duas matrizes.
fizemos um esforço, obrigado, fizemos um esforço de conversão. Vocês notaram ali que aquela matriz tinha áreas, disciplinas segundo a categorização do CNPq e áreas industriais segundo a categorização do IBGE. Foi feito um algoritmo de conversão para transformar as áreas, né, para ser compatível com as duas classificações que nós usamos naquelas matrizes iniciais, que são subdomínios tecnológicos do Observatório de Ciência Técnica, né, são 30 subdomínios, e as 25 disciplinas do ISA, né, do Institute for Scientific Information. Então, feita a conversão, ok, isso aqui é a mesma coisa da figura anterior, só que convertida para essas duas classificações, para que a gente possa ter uma correlação entre a matriz mundial e a matriz resultante, né, da ação dos fundos setoriais. O resultado é um pouco surpreendente, porque a correlação fica muito baixa, 0,17, né, menor do que na matriz das patentes. Né, a gente, como grupo, esperava que fosse maior, porque a gente tinha mais dados. Né, muito bem. Então, aí foi feito então, um exercício posterior, que é uma ideia de tentar colapsar, né, então pegamos todas as áreas, como se fizesse duas linhas, uma que sintetizava as informações das áreas tecnológicas e outra que sintetizava as informações das áreas científicas. O resultado é esse aqui. Na hora que a gente colapsa as áreas científicas, a correlação vira 0,67. Na hora que colapsamos a correlação da área tecnológica, a correlação fica baixa, 0,08 e negativo. Então, ok, né, quase não há correlação entre as áreas tecnológicas da matriz mundial e da matriz brasileira dos fundos setoriais. Questões para discussão, essa é muito importante. Num certo sentido, nós estamos descobrindo um outro jeito, algo que já sabemos, né, da desconexão entre a dimensão científica e tecnológica, ou conexão parcial, etc, etc. Muito bem. Depois, então agora, duas observações sobre a especialização científica e tecnológica do Brasil. Isso aqui vem de um relatório específico. Aqui é uma aplicação de uma técnica que avalia a especialização científica. Não é a quantidade, não é o peso, o número de artigos, produzidos por essa disciplina, mas é o grau de especialização olhando a produção científica mundial. Né? Então, de baixo para cima, o Brasil tem o maior índice de especialização nas disciplinas de medicina tropical. Ok, é um índice de especialização que bate em 9. Né? Grosso modo, a partir de 1, a gente pode dizer que o Brasil tem alguma especialização. O cálculo é feito como vantagens comparativas de comércio internacional, etc, etc. Né? Só que troca, né, por produtos para áreas científicas. Então, a ordem. Medicina tropical, parasitologia, odontologia, horticultura, ciência do solo, agricultura. Ou seja, grosso modo, é área biológica e saúde e disciplinas relacionadas à área agrícola. Né? Muito bem. Agora, notem bem uma coisa aqui, que pegando a nossa matriz, e essa aqui, inclusive, é uma outra, que é a do todos os grupos de pesquisa do CNPq, com todas as suas interações, a mais completa, né, que a gente poderia ter. As disciplinas de 15 para cima, no ISE, são todas relacionadas à saúde. Notem um relativo branco nesta área, né, que é um pouco contrastado com, acabamos de ver, uma especialização científica do país em áreas relacionadas à saúde. E encontramos na matriz de interação ciência e tecnologia uma lacuna nas interações relacionadas às disciplinas ligadas à saúde. Eis uma questão, né, que tem a ver com a fraca base das nossa indústria farmacêutica, indústria de produtora de equipamentos médicos, etc, etc. Disciplinas, aliás, cruciais no atual paradigma tecnológico. A segunda, não sei se vocês veem, se vocês não verem, vocês vão acreditar no que eu vou dizer. Está o Suzigan aqui de prova, que eu não estou mentindo. É o seguinte, aqui a ideia é rápida e simples. Aqui é uma informação sobre patentes, né? Então, olhando os subdomínios tecnológicos das patentes gerais do Brasil.
Então, o principal, aqui é pura e simplesmente quantidade, né? Consumo de famílias é a primeira, manutenção a segunda, construção civil a terceira, transporte quarta, aparelhos agrícolas e afins, quinta. Né, na hora que você olha a especialização só das universidades, nós estamos falando de patentes, não é produção científica, patentes, produção tecnológica de universidades e institutos de pesquisa. Quais são as áreas mais importantes? Farmacêutica, em primeiro lugar, análise e mensuração em segundo, biotecnologia em terceiro, engenharia médica em quarto, materiais, metalurgia em quinto. Então, notem, aparecem as disciplinas, né, de farmacêutica, biotecnologia, engenharia médica, né, que são cruciais, né, aparecem na especialização tecnológica das universidades. Ponto para discussão. Depois, desculpa, apertei errado. Então, dos 5 minutos finais, agora é uma última, essa aqui talvez seja um dos achados mais importantes da nossa pesquisa, né, que aqui, a Fernanda vai falar disso com mais detalhe, mas eu estou roubando essa parte, compartilhando essa parte da apresentação dela, que a ideia é a seguinte: o pessoal vai explicar que o IPEA classificou e definiu um núcleo dinâmico das empresas brasileiras, que são 1.714 empresas que têm mais do que 500 empregados, um conjunto por tamanho, por ação, né? Então, o que foi feito aqui foi basicamente um cruzamento entre este núcleo, né, de empresas, então são, né, as poderosas, né, as importantes estão aqui, e a sua relação com a infraestrutura científica pelos instrumentos disponíveis na nossa pesquisa. Foram encontradas que 501 dessas 1.700 empresas têm alguma relação são apoiadas pelos fundos setoriais, interagem com grupos de pesquisa, enfim. Então, de alguma forma, elas têm interação com a infraestrutura científica. Isso é razoavelmente importante, porque a ideia, se a gente for, né, olhar uma empresa em particular, a Petrobras, né, ela sozinha, ela não vai estar na matriz avaliada aqui atrás, né, ela sozinha tem 3.406 projetos com interação com grupos de pesquisa, né, que é mais ou menos uma coisa do porte do próprio conjunto dos fundos setoriais, né, Deu para fazer uma avaliação desses projetos, para aplicar a mesma metodologia de análise feita anteriormente. Conseguimos aproveitar 2.054 projetos do SEMPES e foi feito todo um mecanismo de conversão, né, das áreas científicas, etc, etc. E se a Petrobras fosse uma linha, a Petrobras está na linha do subdomínio de materiais, pela classificação do Observatório de Ciência e Técnica. A correlação obtida nessa linha seria de 0,66, ou seja, isso aqui é uma pista de onde você tem uma empresa dinâmica, o padrão de interação é forte, né? Então, se temos 501 com alguma interação, isso é algo que deve ser anotado. Então, com isso aí nos leva a duas observações que possivelmente aqui eu cito, isso aqui confirma uma hipótese que muitas pessoas aqui presentes têm, né, que tudo que deu certo no Brasil, em termos industriais, tem por trás uma universidade ou um instituto de pesquisa. Né, esses dados aqui acabam de confirmar esse caso para a Petrobras, né, acabamos de mostrar. Embraer, para pegar uma outra empresa importante, não existiria Embraer se não tivesse o ITA, o CTA, etc, etc. Historicamente está, né? Então tem um trabalho do Suzigan e outros, né, que é de 2009, né, que mais ou menos cita literatura, né, que confirma historicamente esse caso. Pega a soja no Brasil, tem um detalhado, né, estudo feito pelo Suzigan, né, que vai articulando a soja com história de instituições de pesquisa, etc, etc. O setor siderúrgico brasileiro tem um texto do Evandro Mirra, na Revista Brasileira de Inovação, que é sensacional, né, que mais ou menos mostra como que a UFMG é fundamental para o sucesso da CESITA, etc, etc. Se a gente tirar a Escola de Minas,
né, aqui em Minas Gerais, né, possivelmente todo o setor mineral, né, não seria o que é. Então, esses dados aqui confirmam essa, né, digamos assim, essa conjectura forte, né, ou esses estudos discutidos anteriormente. Então, isso aqui possivelmente está indicando que a infraestrutura científica brasileira está longe de ser uma torre de marfim, né? Então, essa conversa de que, né, não atende, ao contrário, ela estaria atendendo às demandas, uma vez apresentadas demandas pelo setor produtivo, o sistema universitário, o sistema de pesquisa dá conta, né, de meio uma... O problema, né, é que a gente, por um lado, as boas notícias, por outro, há lacunas muito importantes nas matrizes que a gente discutiu. Ou seja, as áreas emergentes, né, do cenário tecnológico internacional, científico tecnológico internacional, identificadas naquelas matrizes lá no começo, elas correspondem a buracos, né, na matriz brasileira. Nós estamos falando aqui de, né, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia de informação e comunicação, etc., etc. Ter políticas para viabilizar. Então, diria assim, uma coisa é a relação positiva que a infraestrutura científica brasileira tem com o núcleo existente de empresas no Brasil. Agora, um problema é o núcleo inexistente de empresas que está localizado em áreas, né, que são cruciais para o processo de catch-up, né, e que a criação disso é um problema de política industrial, né, então, fica para o nosso debate ao final. Então, basicamente é possível, então, em termos de conclusão, 3 coisas rápidas, né, é possível identificar o relativo sucesso das políticas de ciência e tecnologia até aqui, em termos quantitativos, né, mas ela não superou a maldição da Rainha Vermelha. Quer dizer, andamos, para não sair no lugar em termos da nossa relação com o limiar, né, Em segundo lugar, em termos, essas políticas têm um relativo sucesso em termos qualitativos, que a comparação com o México e a África do Sul indica. Porém, há uma séria, né, desconexão relativa entre áreas científicas e tecnológicas, indicadas por aquela correlação diferente entre a área científica de 0,66 e a área tecnológica de menos 0,08, o que significa que é necessário estabelecer políticas para, né, melhor, né, aproveitamento, né, de inúmeras oportunidades que a infraestrutura científica apresenta para o Brasil. E aí, talvez as duas conclusões, né, eu sintetizaria, tem 1 minuto, possivelmente, né? Talvez dizendo o seguinte: eu acho que o sistema de inovação brasileiro, então a provocação que eu acho que a gente deve, como equipe, né, apresentar aqui, né, e depois discutir na Conferência de Ciência e Tecnologia, que o sistema de inovação brasileiro funcionou bem para nos trazer até aqui. Ponto. Né, também isso é positivo. Né, agora, tem uma questão que queremos continuar assim, né, ou podemos até problematizar mais, né? Por um lado, tem essas evidências, e, por outro, o Brasil apresenta um quadro de reprimarização, né, o padrão de exportação do Brasil voltou a ser, né, um padrão primário, né, os produtos primários ultrapassaram os produtos manufaturados na nossa pauta. Alguém acredita que é possível fazer um catch-up baseado em bens primários? Se houver, esse é um debate muito interessante, né, então, há esse paradoxo mais geral que coloca uma questão que é a seguinte, portanto, para concluir: o sistema de inovação brasileiro cumpriu o papel que tinha que cumprir até aqui. Para dar um salto em termos de desenvolvimento econômico, é necessário abrir uma nova fase de construção do sistema de inovação brasileiro, uma profunda mudança, né, no conjunto dessas instituições, que elas foram boas para trazermos até aqui, mas parecem que têm problemas para... podemos estar entrando numa nova fase de desenvolvimento. Né, então, ou dizendo de outra forma, né, as instituições que foram compatíveis com a fase que a gente veio até agora, elas talvez estão legando um bom ponto de partida para uma nova fase. Né? Então, essa que é a estrutura do sistema de inovação que a gente precisa, né?
para fazer um processo de catch-up, para fazer um processo de desenvolvimento, né, enfim, que aí envolve, né, solução de questões de concentração de renda, né, essa é uma discussão que tem a ver com o que é inovação institucional que vai caracterizar o processo de catch-up brasileiro. Porque a gente pode, talvez, fazer uma associação mais geral que todo o processo de desenvolvimento tem uma inovação institucional específica, né, daquele país, etc. Se olhamos para o Japão, se olhamos para a Coreia, olhamos para a Alemanha, cada um tem um formato específico. Qual é a inovação institucional brasileira? Eis, né, a grande questão. A única sugestão que eu acho que... Então, terminando aqui no tempo, que eu acho que tem a ver, inclusive, com a lacuna que nós temos naquela matriz, né, relacionada à área de saúde. Possivelmente uma importante inovação institucional é a articulação entre a construção do sistema de inovação no Brasil com o sistema de bem-estar social no Brasil, né, porque isso aí vai incidir exatamente, né, na área de saúde, como algo que está na interseção desses dois sistemas cruciais para a civilização em geral e para o desenvolvimento, né, mais civilizado possível no caso brasileiro. Então, talvez essa seja parte das mudanças mais importantes que precisam ser realizadas. Então, é isso. Obrigado. Em seguida, Fernanda. Bom dia a todos. A gente dividiu o trabalho entre IPEA e CDPLAR, com o IPEA olhando mais para a área tecnológica. O Duda falou também da interação com empresas e tal. Um pouco da nossa expertise é mais olhar para a empresa, para o setor produtivo brasileiro, a fim de avaliar até que ponto e como é que os fundos setoriais têm contribuído para a produção de conhecimento, para a produção de inovações no setor produtivo brasileiro. Então, o primeiro passo, esse é o resultado dos 4 relatórios que a gente fez, os 4 relatórios de pesquisa que a gente fez sobre essa questão. E isso aqui faz um pouco uma síntese de que forma que a gente está olhando a interação dos fundos setoriais com empresas, tá? Os fundos setoriais, eles financiam, apoiam empresas das mais diferentes formas. A gente tem, por exemplo, aqui, o que seriam os projetos reembolsáveis da FINEP. A FINEP tem crédito também, fornece crédito para inovação nas empresas. Esse crédito dado pela FINEP, ele tem uma taxa de juros bastante competitiva, e essa taxa de juros é competitiva porque ela é equalizada via fundos setoriais. Então, os recursos dos fundos setoriais e do FNDCT, eles entram aqui equalizando a taxa de juros do crédito da FINEP. Tá? Essa é uma forma pela qual a FINEP apoia as empresas. Uma outra forma é diretamente por meio da subvenção. Desde 2004, houve a Lei de Inovação, que possibilitou com que a FINEP realizasse subvenção direta à empresa. Os editais de subvenção começaram na FINEP em 2005, 2006, preponderantemente em 2006. Então, você tem subvenção e você tem o que a gente chama aqui de projetos cooperativos também, que não são recursos que vão direto para a empresa, mas que financiam um projeto de pesquisa que é feito em parceria universidade-empresa. Até 2005, 2006, até 2004, na verdade, com a Lei de Inovação, essa era a única forma, ou era a forma principal pela qual os fundos setoriais apoiavam projetos em empresas. Eram projetos realizados em parceria com instituições de pesquisa, onde a instituição de pesquisa era a beneficiária dos recursos. Você tem também Bolsa RAI. Bolsa RAI é uma modalidade de apoio do CNPq que utiliza aqui recursos dos fundos setoriais também, que financia pesquisadores de pós-graduação em empresas. E, por fim, a gente tem aqui o que a gente está chamando da relação indireta, que é o que o Duda colocou nas matrizes, da relação direta e indireta. O que é isso? São projetos que os fundos setoriais apoiam, que não têm participação direta de empresa naquele projeto. É um projeto de um pesquisador de um departamento de engenharia da USP, por exemplo.
Só que esse pesquisador desse departamento, ele tem parceria com universidades. Então, existe pelo menos um canal aí de transmissão do conhecimento que é gerado, o que é apoiado pelos fundos setoriais e que pode estar sendo utilizado pelas empresas no setor produtivo. Então, isso a gente está chamando de relação indireta entre o setor produtivo e os fundos setoriais. Para ter uma ideia do que os fundos setoriais representam no universo das políticas de apoio à inovação no Brasil, a gente também mapeou aqui empresas que são apoiadas pelo BNDES, pela Lei do Bem, pela Lei de Informática, empresas que são fornecedoras à Petrobras, aí para ter uma ideia do outro lado, né, da demanda de poder de compra, mas enfim. Nos últimos anos, o Brasil criou um arcabouço, na verdade, consolidou um arcabouço de políticas de inovação muito amplo. A gente tem hoje no Brasil incentivos fiscais para investimento em P&D, desoneração de investimento em P&D, depreciação acelerada para investimento em P&D, crédito, subvenção. Quer dizer, a gente tem basicamente um arcabouço que é o mesmo arcabouço usado em vários países desenvolvidos. A questão que a gente chama atenção é que talvez a abrangência desse arcabouço ainda não seja tão grande quanto poderia ser. Tá? Mas, em termos do tipo de instrumento, a gente cobre praticamente todos os instrumentos possíveis aí de apoio à inovação. Bom, então, a primeira pergunta que a gente se fez no início do projeto era até que ponto os fundos setoriais chegavam efetivamente às empresas. Existia uma crítica histórica aos fundos setoriais de que eles eram muito viesados para a academia, seguiam uma lógica muito ofertista, no sentido de financiar a inovação, financiar a ciência produzida na academia, e não olhar tanto para o setor produtivo. Então, a primeira pergunta que a gente fez foi, bom, desses 13.433 projetos que nós estamos avaliando, que é uma amostra bastante representativa de 2000 a 2008, menos de 2008. 2008 a gente não tem todos os projetos, mas nos anos anteriores é praticamente tudo que os fundos setoriais apoiou. Então, desses projetos, quanto que é efetivamente a participação direta de empresas nos projetos? A gente chegou a um número que é esse aqui: 14% do total dos projetos são projetos que que apoiam diretamente empresas, e esses projetos representam 35% do valor dos fundos setoriais. Ou seja, mais do que um terço dos fundos setoriais está indo para apoiar diretamente empresas no setor produtivo. Tá? Aqui, a gente não inclui alguma parte dos recursos da FINEP, que não mudariam muito esse quadro aqui, mas aqui não tem a equalização de juros, que eu falei antes, que é feita pelo Fundo Verde e Amarelo para o crédito da FINEP, não tem o projeto Inovar, que é o capital de risco da FINEP, e não tem Bolsa RAI, que a gente não conseguiu quantificar nesse momento, por meio desses projetos. De qualquer maneira, isso chegaria ao quê? Perto de 40%. No limite, seria perto de 40% do recurso dos fundos setoriais que estaria indo diretamente para as empresas. Quantas empresas foram apoiadas? A gente mapeou cerca de 1.435 empresas apoiadas pelos fundos setoriais nos últimos 8 anos. É pouco, mas a gente vai ver na próxima transferência que é muito mais do que várias outras políticas de apoio à inovação que a gente tem no Brasil. 217 empresas foram apoiadas pela subvenção nacional nos últimos 2 ou 3 anos, né, que começou a subvenção em 2006. 694 são os projetos cooperativos, são empresas que participam desses projetos com universidades. 345 empresas estão no PAP Subvenção. PAP Subvenção é uma modalidade de subvenção em que a FINEP repassa, faz um edital para as fundações estaduais de apoio à pesquisa, e as fundações selecionam e fazem editais para apoio às empresas. Então, as fundações são responsáveis pelo repasse de recursos para a empresa. Basicamente, atinge aqui micro e pequenas empresas, o PAP Subvenção. O crédito FINEP apoiou mais 346 empresas, dando um total aí de 1.435. Se vocês somarem aqui, essa soma não vai dar igual a 1.435, porque aqui tem empresas que acessaram mais de uma modalidade. Tá? Bom, aqui o que a gente fez? A gente pegou todas essas empresas, com exceção aqui das empresas do PAP Subvenção. Tá?
e tentamos relacionar ela com outros instrumentos de apoio à inovação. A ideia aqui é saber, bom, qual que é a relevância dos fundos setoriais em relação aos outros instrumentos que a gente tem no país de apoio à inovação. Então, esta diagonal aqui da matriz, ela dá o número de empresas que foram apoiadas por cada uma dessas políticas, tá? As outras células da matriz dão uma ideia da interação entre diferentes políticas. Então, a gente teve, nos projetos reembolsáveis e na subvenção nacional, que são aqui, nesse grupo, e nos projetos cooperativos, digo, nessas duas primeiras células aqui, 839 empresas apoiadas nos últimos 8 anos. Dessas, 66 acessaram, também tiveram apoio da Lei do Bem em 2006 e 2007. Tá? A Lei do Bem apoiou 325 empresas, os projetos reembolsáveis da FINEP, aqui nessa matriz a gente separou, apoiaram 346 empresas, como está lá. A Lei de Informática, entre 2000 e 2008, 2001 e 2008, melhor dizendo, apoiou 454 empresas. Quer dizer, se você comparar todos esses instrumentos, são, em termos de instrumentos federais, são os instrumentos mais importantes que a gente tem no país de apoio à inovação. Os fundos setoriais são, de longe, um instrumento mais abrangente em termos de alcance, de número de empresas que eles apoiam. Essas duas, o BNDES, bom, o BNDES apoia a indústria inteira, na verdade. O BNDES financiou mais de 80 mil empresas nos últimos 8 anos. A gente selecionou aqui, fez um recorte para uma modalidade do BNDES. Modalidade não, objetivo. Os empréstimos do BNDES estão classificados segundo modalidades e objetivos diferentes. Um desses objetivos é inovação tecnológica. Então, a gente selecionou só as empresas que foram apoiadas pelo BNDES com esse objetivo de inovação tecnológica, que aí o número é muito menor. São 114 empresas. Esse número, possivelmente, aqui do banco está subdimensionado por duas razões. Primeiro, porque as nossas informações dos empréstimos do BNDES iam até 2006 só. E desde 2006 o banco tem feito um esforço grande no sentido de aumentar o financiamento à inovação tecnológica. Por outro lado, se você olhar aqui, o FINAME financia boa parte da indústria brasileira e, possivelmente, alguns dos financiamentos do FINAME, que não estão aqui dentro, tem a ver com inovações de processo também. Então, se a gente tivesse um critério um pouco mais amplo de tecnologia no financiamento do banco, possivelmente o número de empresas ia ser muito maior. Essas duas colunas aqui mostram o número de empresas que têm parcerias com grupos de pesquisa e aqui o número de empresas que têm parcerias com grupos de pesquisa apoiados pelos fundos setoriais. Esse número aqui é 1.714, né, Duda? Acho que esse slide aqui não está atualizado. Não, é isso mesmo. É 1.652 mesmo? 1.714 é verdade, viajei. Enfim, o que chama atenção aqui? Aqui a gente tem 2.300 empresas que têm parceria com um grupo de pesquisa no Brasil. Dessas, só 335 são apoiadas pelos fundos setoriais. Isso é um ponto para o debate também. Quer dizer, existe aí um público potencial de empresas que buscam a universidade para fazer inovação ou para fazer coisas mais simples, mas, enfim, tem uma preocupação tecnológica. Estão buscando informação científica e tecnológica na universidade. Que pode ser um público potencial para os fundos setoriais e que não é atendido na sua totalidade pelos recursos dos fundos setoriais. Bom, aqui é só para a gente ter... Foram 1.090 empresas aqui mapeadas nos fundos setoriais e nos reembolsos, no projetos cooperativos, subvenção nacional e nos reembolsáveis. Bom, aqui a gente tem uma ideia da característica dessas empresas. Bom, a gente já viu, os fundos setoriais têm uma abrangência que pode ser limitada, mas é o instrumento de maior abrangência. E agora, a gente está acertando o foco, ou seja, a gente está apoiando empresas com maior potencial de inovação. Então, aqui tem algumas características das empresas apoiadas pelos fundos setoriais na indústria. Aqui a gente fez um recorte só para a indústria. Em comparação com as empresas industriais com mais de 30 pessoas ocupadas. O que a gente pode ver aqui? De modo geral, as empresas apoiadas pelos fundos são maiores, têm um tamanho médio maior do que a média da indústria. Mas o que mais chama atenção são algumas variáveis aqui tecnológicas.
A escolaridade da empresa é um bom indicador tecnológico, e as empresas que foram apoiadas pelos fundos têm um nível de escolaridade dos seus funcionários maior do que a média da indústria, e tem um percentual muito grande de empresas com patentes, muito maior do que a média da indústria brasileira. 40% das empresas apoiadas pelos fundos têm algum tipo de patente. Elas também são empresas mais inseridas no comércio internacional do que a média. Tá? 60% das empresas apoiadas, elas são ou exportadoras ou importadoras. Então, o que poderia dizer? Olha, bom, a gente não está selecionando mal as empresas, né? Os fundos setoriais não estão selecionando mal as empresas, estão selecionando empresas que têm mais capacidade tecnológica. É verdade, são um pouco maiores, têm indicadores tecnológicos melhores. A questão que a gente vai colocar na frente é, bom, mas a gente poderia melhorar esse foco? Quer dizer, não é que a gente está errando, está apoiando uma empresa que não está na média, a gente está apoiando empresas, do ponto de vista tecnológico, com mais potencial mesmo. Bom, tá. Aqui tem a distribuição desses recursos dos fundos setoriais segundo o porte de empresa. Tá? Então, aqui a gente pegou só os projetos que têm participação direta de empresa e distribuiu os recursos desses projetos segundo o porte das empresas apoiadas. A gente vê uma concentração muito grande aqui nas duas pontas. Tá? 20% dos recursos dos fundos setoriais vão para empresas com menos de 30 pessoas ocupadas. E 47% vão para empresas com mais de 500 pessoas ocupadas. Isso aqui é de se esperar, né? Quer dizer, empresas maiores vão ter uma escala maior, vão precisar de financiamento, de empréstimo ou de subvenção maiores do que empresas menores. Então, era de se esperar uma concentração em termos de valor maior aqui em empresas grandes. Mas chama atenção esse 20% aqui nas empresas com menos de 30 pessoas ocupadas, que é uma participação bastante expressiva desse grupo de empresas com menos de 30 pessoas ocupadas. Só para ter uma ideia, esse aqui é um número um pouco preliminar ainda, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. As empresas que foram apoiadas pelos fundos setoriais, elas investiram em P&D em 2005 2 bilhões e 300 milhões. Isso equivale a mais ou menos 28% do total do investimento em P&D na indústria brasileira em 2005. Na verdade, a gente pegou aquele grupo todo de empresas e fomos olhar lá em 2005 quanto que elas investiram em P&D. Mais uma vez, isso mostra a relevância aí desse instrumento para a produção de inovação na indústria. Se a gente for ver lei de informática, por exemplo, que tem uma história, um horizonte temporal próximo aos fundos setoriais, as empresas apoiadas pela lei de informática nesse período inteiro investiram menos de 500 milhões em P&D, 6% do que a indústria toda investiu. Bom, essas conclusões eu já falei um pouco, não vou repetir. Bom, qual que era outra pergunta que a gente tinha? Uma vez mapeadas quais são essas empresas, quais são as suas características, a gente queria avaliar se, afinal de contas, os fundos setoriais estão tendo um impacto positivo ou não no esforço tecnológico das empresas. Essa questão, ela permeia a literatura sobre políticas de apoio à inovação, que é o chamado efeito crowding out. Se há ou se não há efeito crowding out. Existe ou não um deslocamento das atividades privadas de P&D quando o setor público entra financiando e apoiando as atividades de P&D nas empresas. Então, essa é a preocupação que está por trás de se medir se existe ou não esse impacto. É isso que vai dizer se há ou não crowding out. Como é que a gente mediu o esforço tecnológico? Aqui a gente tinha um problema metodológico, que é o fato de que nós não temos Pintec em 2008. Boa parte das empresas apoiadas pelos fundos setoriais estão concentradas aí no período posterior a 2005, que é a nossa última Pintec. Então, a gente não conseguia medir esforço tecnológico por meio de investimentos em P&D. O que a gente usou para medir isso? A gente usou pessoal técnico-científico empregado na empresa. É possível? Tem uma correlação muito forte entre essa variável de pessoal técnico-científico na empresa e investimento em P&D. A gente fez isso nas Pintecs de 2000 e 2005 e observamos que essa correlação é de mais de 90%. O que a gente está chamando de pessoal técnico-científico? São engenheiros físicos, químicos, pesquisadores. A gente pegou lá na RAIS a classificação, a CBO do empregado na empresa, tá? A classificação brasileira de ocupação, e foi ver, esse cara é o engenheiro da empresa, esse cara é o físico, é o químico. E somamos esse pessoal, que a gente chamou de pessoal técnico-científico, e aí fizemos essa correlação com o investimento em P&D, que foi extremamente positiva. Então,
Para avaliar o impacto dos fundos setoriais, a gente usou como proxy de esforço tecnológico esse pessoal técnico. Tá? O que a gente pode observar? Esses resultados já foram melhorados aí nos últimos dias, mas a síntese dele não é exatamente a mesma, né? Apesar da melhora metodológica que houve nos últimos dias, o resultado básico é o mesmo. Existe um impacto positivo dos fundos setoriais no aumento dos esforços tecnológicos das empresas. Tá? Não existe isso, além de descartar o efeito crowding out, ou seja, a empresa não deixa de investir em P&D porque recebeu, não deixa de investir do seu bolso em P&D porque recebeu o recurso dos fundos setoriais. Ela investe mais do que ela investiria por conta do recurso dos fundos setoriais. E também tem um impacto positivo no crescimento da empresa também. As empresas que foram apoiadas pelos fundos setoriais, elas cresceram mais ao longo dos anos posteriores do que empresas que não foram apoiadas. Uma coisa importante, a gente fez aqui um procedimento de matching, quer dizer, a gente estava usando grupos de tratamento e grupos de controle, não estamos comparando as empresas apoiadas pelos fundos com toda a indústria. A gente está selecionando empresas similares, a partir de um procedimento de matching, lá no início, selecionando empresas muito parecidas com as empresas do grupo de tratamento para fazer o nosso grupo de controle e aí sim estimar o impacto da política. Tá? Aí sim que chegamos a esse resultado. Bom, as conclusões é isso, não existe, por essas conclusões, efeitos crowding out, tá? Isso é uma preocupação que está muito na cabeça de muita gente ainda e está muito na cabeça, inclusive, da FINEP. E explica um pouco o comportamento que a FINEP tem em alguns aspectos, algumas tendências recentes que a gente observou na FINEP. Tá? Bom, quais são essas tendências recentes? Eu vou passar mais rapidinho aqui. Esse é um trabalho que a ideia era, a princípio a gente pegou aquele quadro que eu mostrei de distribuição dos recursos por tamanho de empresas, era um retrato do período todo, 2000 a 2008. Aqui a gente olhou para o período mais recente e vimos o que está acontecendo. E a gente identificou que houve uma redução da participação de grandes empresas nos projetos apoiados pelos fundos setoriais. Tá? Esse trabalho faz uma comparação entre os projetos cooperativos, que era aquela modalidade tradicional de apoio que a FINEP tinha, e os projetos de subvenção, que são a novidade dos últimos anos. Né? Nos projetos cooperativos, a participação das grandes empresas é de 72%. Na subvenção, é de 30%. Tá? Então, tem uma participação menor das grandes empresas nos projetos de subvenção, e os projetos de subvenção ganharam muito espaço nos últimos anos, em detrimento, inclusive, aqui dos projetos cooperativos. Tá? Dentro dos programas de subvenção, está havendo nos anos recentes, entre 2007 e 2009, também uma redução da participação da grande empresa, em paralelo a um aumento da participação da micro e pequena empresa. Então, nos editais de subvenção em 2007, a micro e pequena empresa participou com 47%. Tá? Em 2009, essa participação cresceu para 78%, ao passo que a grande empresa caiu de 35% para 6% dos editais de subvenção. E tem havido, eu vou chamar a atenção aqui primeiro para essa segunda tabela. E também tem havido, a gente viu que nos projetos cooperativos é maior a participação da grande empresa. Tem havido uma redução dos projetos cooperativos, especialmente aqui em 2007 e 2008. Tá? Os editais cooperativos eram 412 milhões em 2007, caíram para 200 milhões em 2006, caíram para 200 milhões em 2007 e menos de 50 milhões em 2008. Tá? E houve, além disso, a instituição de regras mais restritivas para a participação de grande empresa nos fundos setoriais. Até 2006, a contrapartida exigida pela FINEP para as grandes empresas nos projetos de subvenção era de 60%. 2008 2009 passou para 200%. Para a micro e pequena empresa, esse percentual permaneceu inalterado. Bom, o que está por trás
minha interpretação disso aqui, acho que existe uma preocupação muito forte dentro da FINEP mesmo, dentro do MCT, de que exista mesmo efeito crowding out, de que nós estamos dando de recurso para a grande empresa vai pegar aquele dinheiro e botar o que ela ia investir em P&D no bolso e pegar o dinheiro da FINEP para fazer o mesmo investimento que ela já faria. Então, por isso que é importante essa discussão de que, olha, não tem esse efeito crowding out, pelo menos a gente não identificou em nenhum dos nossos trabalhos, inclusive naquele que a gente tinha feito lá atrás, né, Mauro? Que não existia, a gente também não identificou isso no trabalho que eu, Mauro e o João fizemos há uns 2 ou 3 anos atrás. Bom, agora a gente chega no núcleo da indústria. Qual que... 5 minutos para fechar. Tá, 5 minutinhos. Estou te dando a marcha. Tá bom. Qual que é a ideia aqui? A gente fez um trabalho recentemente, em parceria com o CDPLAR também, de mapear empresas líderes na indústria brasileira. Tá? A gente dividiu as empresas industriais brasileiras em 4 grandes segmentos: empresas líderes, seguidoras, frágeis e emergentes. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a ideia essas empresas aqui, líderes e seguidoras, são as grandes empresas exportadoras mais intensivas em tecnologia. Enfim, exatamente. Aqui tem uma parcela das seguidoras que é mais intensiva em tecnologia, mas a ideia é que existe um núcleo na indústria brasileira que é formado por essas empresas líderes e por uma boa parte dessas empresas seguidoras aqui. Tá? Que esse é um núcleo é um núcleo dinâmico da indústria brasileira, que seria capaz de conduziu de alavancar o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da base produtiva da indústria brasileira. Tá? Então, a gente mapeou essas empresas, para vocês terem uma ideia, mais de 60% dessas grandes empresas aqui, elas têm P&D contínuo, dessas empresas líderes. Então, a gente está falando de boa parte dessas empresas são empresas que investem em P&D, que têm laboratórios de P&D e que investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Bom, do ponto de vista de política pública, como é que você faz para mapear esse núcleo da indústria? A gente tem que ter um critério um pouco mais objetivo do que a classificação que a gente fez. Esse critério objetivo, a gente acabou chegando à conclusão que esse grupo de empresas aqui. Esse grupo de empresas com mais de 500 pessoas ocupadas, ele é basicamente o grupo de empresas que a gente está chamando aqui atrás de empresas líderes e grandes seguidoras. Tá? Então, os passos todos para isso a gente tem no relatório, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas a ideia toda é a seguinte: essas empresas com mais de 500 pessoas ocupadas são boa parte das líderes e das seguidoras na indústria brasileira. Elas investem 74% de todo o investimento que é feito no país. Tá? Todo o investimento que é feito na indústria brasileira é feito por esse pequeno grupo de empresas aqui, de 1.500 e poucas empresas. Tá? Elas investem mais de 80% do investimento em P&D da indústria brasileira também. Então, se você for ver onde está o investimento em P&D, onde está investimento em ciência e tecnologia na indústria, está especialmente nesse grupo aqui de grandes empresas. Por isso que aquela tendência recente de redução de participação dessas empresas nos fundos setoriais acendeu uma luz amarela aí na nossa opinião. Tá? Bom, esse é aquele gráfico a tabelinha que o Duda já mostrou. Eu vou pular ela e vou passar direto aqui para o diagrama. O que a gente tem aqui? A gente mapeou, então, com base nesse conceito de empresas líderes, empresas seguidoras, que a gente viu que são basicamente as empresas com mais de 500 pessoas ocupadas. A gente mapeou quais são as empresas com mais de 500 pessoas ocupadas na indústria, que são essas 1.714, que seriam o núcleo da indústria brasileira, segundo o nosso conceito. Dessas empresas, 1.214 não estão ligadas nem a grupo de pesquisa, nem ao grupo de pesquisa apoiados pelos fundos setoriais, e muito menos aos fundos setoriais. Tá? Os fundos setoriais apoiam diretamente 100 e poucas empresas. Menos de 170, dessas 1.714 empresas, que é essa bolinha aqui. Tá? São 88 empresas que são só apoiadas pelos fundos setoriais, 84 empresas que são apoiadas pelos fundos setoriais e também têm parceria com grupos de pesquisa apoiados pelos fundos setoriais, e 14 empresas que são apoiadas pelos fundos e têm parceria com grupos de pesquisa. Tá? Se a gente estender muito o nosso critério de
apoio ou de integração dessas empresas com o sistema MCT, CNPq e FINEP, a gente chegaria aqui, vamos pegar dessas 1.714, todas as empresas que têm parcerias com grupos de pesquisa e todas as empresas apoiadas pelos fundos setoriais. A gente chegaria aqui naquele número de aproximadamente 500 empresas dentro dessas 1.714 que estão ligadas a esse grupo. Tá? Eu tenho mais slides, mas eu vou parar por aqui, porque acho que a mensagem aí é essa. Então, assim, fazer uma breve síntese aí dessa história toda. O que a gente está querendo mostrar? Olha, os fundos setoriais cresceram muito. Eu acho que à medida em que eles cresceram, talvez eles estejam perdendo um pouco o foco. Porque, na verdade, você apoia um grande número de empresas, perto de qualquer outro instrumento, mas talvez você não esteja chegando, não é que você esteja apoiando empresas erradas, você está apoiando empresas que, na média, como a gente viu, são mais inovadoras, têm mais potencial. Mas você está deixando de apoiar um grupo grande de empresas que são responsáveis pelo investimento em P&D que se faz na indústria brasileira. Quer dizer, essas empresas não demandariam também o apoio da FINEP, dos fundos setoriais, para fazer essa inovação. Quer dizer, outros instrumentos talvez não deem conta de atingir a esse núcleo aí. Você pode dizer que Lei do Bem, por exemplo, é um instrumento que é mais voltado para a grande empresa, que pode estar atingindo uma parcela maior desse núcleo. É verdade, mas a FINEP e os fundos setoriais são um instrumento, um dos poucos e um dos únicos instrumentos de apoio, de financiamento e de subvenção para a inovação na indústria brasileira. Então, teria que olhar com mais cuidado esse núcleo aí também. Comentários do professor Wilson Zigano. Bom dia a todos, obrigado, Mauro. Vou ser rápido, mesmo porque a minha missão é quase impossível, né? O Duda falou aí da dificuldade de resumir em 20 minutos 4 relatórios de pesquisa, que eu saiba tem mais um relatório síntese. E eu tenho a missão aqui de comentar as exposições dos dois, né, do Duda e da Fernanda. São 8 relatórios, mais um relatório síntese, sem ter lido uma única página sequer. Ninguém me mandou nenhuma página. O Mauro disse que me poupou das leituras. Eu até agradeço, porque eu não ia conseguir ler mesmo. Mas enfim, é uma missão quase impossível. Mas já conhece agora, o que a gente... Não, essa é conversa fiada. Eu, sem querer também ofender o Duda e a Fernanda, eu me atrevo a resumir tudo que vocês falaram aí numa frase. O Brasil produz 2,1%, são dados que vocês não mostraram, mas que existem, né? O Brasil produz 2,1% do conhecimento científico mundial, registrado em papers, né, em artigos publicados em revistas internacionais indexadas, mas produz apenas 0,01% das patentes tecnológicas mundiais. É isso. Quer dizer, tem um tremendo buraco aí entre o esforço de criação de capacidade de gerar novos conhecimentos, né, conhecimentos científicos, mas tem uma enorme dificuldade de transformar conhecimento em tecnologia. E isso tem a ver muito com a nossa própria história, né? Primeiro eu quero, né, dizer que os estudos me parecem estudos muito bons, muito interessantes. Digo parece porque eu ainda espero poder ler algum dia, né? E, em particular, eu me sinto gratificado, satisfeito de ver esse tipo de resultado, porque eu acompanhei como membro de um comitê gestor de um fundo setorial, no início dos anos 2000, o processo inicial de funcionamento dos fundos, né? Então, os fundos foram uma novidade extraordinária num período em que havia até uma certa
resistência ideológica a qualquer coisa que se assemelhasse à política industrial. Quer dizer, era um ambiente da metade dos anos 90 até 2002, depois de 2003 começa a mudar, né? Em que política industrial virou sinônimo de palavrão, era intervenção do Estado, intervenção indevida. Então, o Fundo Setorial ele foi criado, bom, por um tucano, né, que era o Carlos Américo Pacheco, que era o secretário executivo, que pelo menos que eu saiba, posso estar enganado, liderou na gestão do Sardenberg, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e esses fundos foram se materializando e começaram a funcionar, de fato, nos anos 2000, né? E o contexto, então, era um contexto, né, de muita dificuldade de fazer qualquer coisa que representasse algo que pudesse ser visto como política industrial. Então, essa novidade foi boa, enfrentou dificuldades terríveis, porque a gente sabe que veio em seguida, né, no 2003, 2004 em diante, aquela fase do contingenciamento. Os empresários ficavam pé da vida, e eu presenciei reuniões com eles dentro dos comitês, em que eles ficavam muito com raiva porque eles contribuíam e não podiam usar. O dinheiro estava preso nos fundos setoriais. Apesar dessas dificuldades todas, nós estamos vendo que eles deram resultado. Então, isso é uma coisa boa, né, de se ver. Agora, eu acho que a questão que se coloca, né, apesar do resultado ser positivo, uma primeira questão que eu pergunto, se é relevante, o exercício contrafactual vale a pena ser feito? Ou seja, se não tivessem sido criados os fundos setoriais, vocês encontrariam o quê? Estou pensando, Duda, naquela linha da Rainha Vermelha lá do... Eu imagino que a gente teria avançado um pouquinho, mas qual é a diferença? Como que eu vou avaliar, de fato, qual foi o efeito dos fundos setoriais nessa tendência do Brasil, né, de pelo menos não sair do lugar, não ficar para trás, quer dizer, acompanhou um pouquinho a tendência internacional e não se retardou mais ainda, o que seria até razoável de acontecer, dado que o país não fazia política industrial. Mesmo quando passou a ter política industrial, documento de política industrial, de fato, a gente não fazia. A gente, no Brasil, tem um vício antigo, do qual eu fui vítima no passado, mas aprendi, né, sofrendo, que é acreditar que fazer um documento de política industrial e tecnológica significa fazer política industrial e tecnológica. Não é. É só um plano de intenções. Chegar a concretizar as coisas é muito mais difícil, né? Então, talvez esse exercício contrafactual, a primeira coisa que eu pergunto, talvez possa ser interessante. Agora, permanece a questão mais geral, né? Como escapar dessa armadilha, né? Ou como preencher esse vácuo, né, que tem entre a capacidade científica, que já é razoável, né, dado que são 2,1% da produção científica mundial, coisa que a evolução mostra que é algo relativamente recente, né, dos anos 80 para agora, a gente dobrou a participação, mais do que dobrou a participação na produção científica mundial. Como fazer com que isso aconteça também do lado da tecnologia? Aí tem a ver com história, que foi uma coisa que o Duda ressaltou, né? E não é só a história de casos específicos, o Duda mencionou vários, né, do petróleo, da soja, a gente tem do aço, tem da Embraer, dos aviões, em todos esses casos, a história mostra que houve um esforço
consistente, coordenado de governos, de empresas, de instituições de pesquisa de várias naturezas, às vezes estaduais, às vezes federais, às vezes específicas do setor ou daquele tipo de atividade, né? E isso demorou muito a produzir resultados. O caso da soja, eu acho que é notável, porque a soja foi introduzida no Brasil em 1892, começou a ser pesquisada uma variedade que pudesse se aclimatar ao clima brasileiro. No começo do século XX, a primeira variedade brasileira de soja só surgiu em 1958 e a gente só se tornou competitivo mundialmente nesse produto e nos seus derivados na década de 80, 90 e agora principalmente, né? Então vocês veem que é um esforço secular, né? No caso do aço também, desde da Escola de Minas de Ouro Preto, enfim, tem vários casos assim. Mas não é só isso, é também o que eu chamei antes de contexto, né? Por que uma empresa brasileira ou uma subsidiária de uma multinacional operando no Brasil iria se preocupar com fazer tecnologia, desenvolver tecnologia, num contexto em que ela era super protegida, ela tinha o mercado interno à disposição, ela tinha incentivo, tinha subsídio para exportar, a partir dos anos 60, dos anos 70. Então, o esforço realmente não era requerido, e principalmente ele se tornou ainda menos necessário quando o mercado financeiro se tornou o grande atrativo, né, do ponto de vista do capital. Quer dizer, o capital financeiro, o ganho financeiro do capital investido na indústria passou a ser maior que o próprio ganho na atividade produtiva. Então, isso perdurou também durante muitos anos. Então, as empresas, de um modo geral, não tinham muito essa preocupação com tecnologia. Havia exceções, sim, claro que havia. E muitas estão ligadas a esses exemplos históricos que a literatura nos oferece. Mas esse contexto começa a mudar, né, a partir dos 90 e mais acentuadamente dos anos 2000 em diante. Então, aí a inovação entra, de fato, na pauta não só das empresas, como na pauta das políticas públicas também. O Brasil passou a fazer várias políticas mais direcionadas especificamente para estimular a inovação tecnológica nas empresas. Agora, as políticas, né? Esse que eu acho, eu juntaria duas coisas aí, Duda e Fernando. As políticas e as instituições, tá? Falando de instituições estrito senso aí, não de um modo geral, embora de modo geral também sejam relevantes. A gente tem, como eu falei, vício de achar que política industrial, tecnológica, se faz elaborando documentos. Eu acho que ainda existe um pouquinho desse vício. Tanto que, nos dois últimos governos, nós tivemos várias, né? Tivemos a tal da PITSE, Política Industrial Tecnológica do Comércio Exterior, que foi esquecida depois de 3, 4 anos. Ainda tem lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem lá um acompanhamento da PITSE, mas os próprios membros do governo já não dão muita bola para aquela política. Por quê? Porque surgiu outra no lugar dela, que era o PDP, Plano de Desenvolvimento Produtivo. Depois entrou o PAC passou a ser a menina dos olhos, as outras coisas ficaram esquecidas. Então tem uma certa confusão ainda entre pensar e elaborar planos e fazer com que as coisas aconteçam. Mas vamos supor que o plano, o PDP, fosse uma coisa realmente em execução, totalmente em execução. A execução desse PDP não nos tiraria dessa situação, né? Ela nos faria continuar apostando na
regressividade, né, que você chamou, como é que você chamou? Reprimarização. Reprimarização. Por quê? Porque é uma política tipicamente influenciada pelo passado, e aí tem a ver muito com a prática das instituições. Se a gente olhar esse PDP com detalhe, eu não fui a fundo lá no mínimo detalhe de cada coisa, mas basta olhar no agregado, entrando, né, nos vários componentes, para você perceber vários absurdos, né? Então por exemplo, tem 25 setores prioritários. Começa que 25 setores prioritários já é uma coisa muito pouca objetividade, né, em termos de prioridade. Agora, o pior é que dentro de cada setor, entre aspas, você tem complexos. Indústria, complexo automobilístico, complexo siderúrgico, complexo não sei do que, complexo eletrônico. São absolutamente impossíveis. E não tem nada olhando para frente. É tudo um tipo de política olhando no retrovisor, quer dizer, pegando aquilo que a gente já fez bem no passado, vamos continuar apostando naquilo que a gente já fez bem, ou acha que já fez bem no passado. Então, não há ousadia em termos de imaginar políticas que sejam políticas que possam romper essa situação, né, que eu simplifiquei dessa maneira: 2,1% de conhecimento científico e 0,00 qualquer coisa de patentes mundiais. Se a gente olhar para países que fazem política industrial, não alardeiam, fazem política industrial, vocês vão ver que as coisas são feitas na surdina e muito incisivas. São medidas que direcionam recursos, que formam pessoas, que criam condições contextuais, de um modo geral, para que várias metas ousadas de política científica, tecnológica, de desenvolvimento mesmo de produtos novos, né? Novos para o mercado mundial, não é novo para a empresa ou novo para o mercado interno, novo para o mercado mundial. São feitas, como eu falei, de uma maneira incisiva, né? Eu examinei há pouco tempo o caso do Japão, da Coreia do Sul, da França, dos Estados Unidos. Eles direcionam grandes volumes de recursos para metas que são escolhidas como metas de tecnologias que vão ser importantes daí a 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Sem desprezar, obviamente, as coisas que já estão consolidadas, né? E isso tem a ver com outro ponto que eu falei, com as instituições. Eles não deixam as suas instituições fossilizadas. São instituições que são renovadas, são criadas. A França criou uma agência de inovação em 2005. O Japão transformou a política industrial e tecnológica numa coisa tão importante que ficou a cargo de um superministro, né, que cuida especificamente dessa área. Na Coreia do Sul tem metas de 200 produtos, mas são produtos, não são setores nem complexos, né, no mercado mundial, que são metas que eles querem desenvolver nos próximos, 20, 30 anos. Tem também um segundo primeiro-ministro encarregado de política industrial, de ciência e tecnologia. E por aí vai. Estados Unidos vão direto no orçamento público e falam: daqui vai sair tanto para biotecnologia, tanto para o etanol, tanto para nanotecnologia, e fazem as coisas acontecerem. Então, acho que a gente teria que pensar em caminhos, né, novos caminhos de políticas industriais, talvez de ciência e tecnologia, mas principalmente tecnológicas, né, para aproveitar o que a gente já tem de conhecimento científico, que não é pouco, e também de uma reestruturação ou reformulação de instituições. E aí não é só
a reformulação também de criar nova e deixar as velhas existentes. Tem que pensar em instituições que sejam mais ágeis, que tenham pessoas capazes de pensar prospectivamente, né, em ciência, em tecnologia, e que consigam, portanto, né, conceber medidas concretas que tirem o país dessa situação, né. Obrigado, Mauro. Eu não sei se eu consegui. Agradeço, Wilson. Quer dizer, nós já estamos já no estágio um pouco avançado. A gente começou um pouco atrasado, acho que a gente cumpriu exatamente o tempo. Essas questões que ele colocou, quer dizer, é importante dizer que ele é um assessor resistente a ser assessor desse projeto, quer dizer, um Aspone, desde o primeiro momento ele foi, né, convidado. Ele vai, né, a ideia é que agora ele vai né, trabalhar, ler esse material para nos dar, de fato, um feedback mais organizado, né? Então, esse aqui é um primeiro chute na bola, e as questões que o Wilson colocou, acho que são fundamentais para pensar para frente, né, o que seria a política de ciência e tecnologia no Brasil e o papel dos fundos setoriais. Tanto a Fernanda como o Duda, de alguma forma, no final, tocaram nos pontos críticos. Quer dizer, por exemplo, o dinheiro dos fundos ele está mal focalizado, quer dizer, ele não está atingindo de uma forma fundamental o núcleo da indústria, que a gente mapeou, né, ele não atinge, o que vai ao encontro do que o Duda colocou, quer dizer, da necessidade de um ponto de inflexão. E para esse ponto de inflexão, quer dizer, o apoio direto a esse núcleo, quer dizer, fazer efetivamente política industrial, que é isso, quer dizer, é fundamental. Aí tem um problema de incongruência, que é uma questão importante ainda para esse projeto, que são as duas principais agências que a gente tem para isso. Quer dizer, de um lado a FINEP, que tem sempre foi especializada em apoio à ciência e tecnologia, à inovação, né? E, de outro lado, o BNDES, que apoia o investimento produtivo. Quer dizer, essas duas coisas no Brasil ainda estão separadas. Quer dizer, sem que elas estejam articuladas, eu acho que não tem como atingir esse núcleo da indústria do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Não, eu e o João Furtado propusemos num congresso, tipo de um congresso patrocinado pela CNI, a junção. Não a junção das duas agências, né, a FINEP e o BNDES totalmente, mas a parte de inovação do BNDES com a FINEP, o BNDES Infraestrutura uma coisa, o BNDES Indústria outra coisa. Quase fomos apedrejados. Bom, agradeço, então, a participação aqui da mesa e a paciência de vocês. Obrigado.